Brasileirão começou, né? Então bora lá tomar o nosso cafezinho, café com Cláudio Silva aqui na Cláudio Silva TV, falar um pouco sobre a rodada do Brasileirão, rodada inicial, primeiro jogo, primeiro jogo de cada uma das equipes da Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. Tivemos algumas surpresas, algumas realidades e bom, já dá para fazer um diagnóstico daquilo que será o Campeonato Brasileiro dessa temporada? Claro que não, é óbvio que não, mas nós queremos fazer o ajuntado de tudo isso que vem acontecendo, que já começou ontem, erros de arbitragens grotescos nessa competição, a começar pelo jogo do Vasco contra o Grêmio, né? O Grêmio que foi surpreendido pela equipe vascaína, mas que teve um pênalti para o Grêmio simplesmente inacreditável. E a arbitragem simplesmente ignorou o fato de o atleta da equipe vascaína ter metido a mão na bola de forma literal, de forma assintosa, braço aberto, bola na mão, mão na bola, ali aconteceu absolutamente de tudo, mas o árbitro simplesmente ignorou o VAR, diga-se de passagem, ignorou o VAR. Os gols da equipe vascaína foram marcados por Matheus Carvalho e David, que é um jogador que é uma eterna promessa, né? Uma eterna promessa do futebol brasileiro. E o Gustavo Martins marcou o gol da equipe gremista. É um jogo que poderia ter acabado empatado, seria mais um empate no Campeonato Brasileiro, assim como foi lá em São Paulo, entre Corinthians e Atlético. Cada uma das equipes teve um jogador expulso. O Corinthians jogou a maior parte do tempo com um jogador a mais, porque o volante Batalha foi expulso no final do primeiro tempo. O Atlético, que no primeiro tempo teve um volume de jogo muito grande, dominando as ações de praticamente de todas as ações da partida, terminou o primeiro tempo, para se ter uma ideia, com 75% de posse de bola. Cara, foi um negócio simplesmente absurdo. 75% de posse de bola no primeiro tempo. Teve um momento, né, que chegou a 75% de posse de bola fora de casa. Fora de casa. E o Corinthians teve também um jogador expulso, mas já para o final da partida. Mas ainda assim, o Corinthians mostrou uma ineficiência muito grande, uma ineficácia. O jogo terminou com 49% de posse de bola do Corinthians e 51% do Atlético, porque é um time que, com a chegada do Milito, se torna um time propositivo, um time que gosta de ficar com a bola, um time que gosta de trabalhar com a bola, e automaticamente o adversário terá mais dificuldades se ele não fizer imposição também, quando tiver sob o seu domínio a posse de bola, né? Porque o Atlético Mineiro tem um bom time e quando tem esse bom time e faz com que seja colocado em campo a superioridade técnica que tem, é natural que o adversário, embora o time do Corinthians não seja um time ruim, embora o adversário tenha as suas capacidades técnicas, o Atlético sobrepôs ao Corinthians e isso vai acontecer com muitas outras equipes dentro do Campeonato Brasileiro da temporada 2024. Tem um bom time, na minha avaliação não é top 3, mas tem um time bom, principalmente quando o Hulk está em campo. O Atlético tem um ganho técnico muito considerável, muito positivo, mas quando o Hulk não está em campo, o Atlético se torna um time comum. Mas se tiver organização, com certeza também irá conquistar os seus pontos, mesmo na ausência do Hulk. Já o Atlético Paranaense goleou a equipe do Cuiabá por 4-0. O Cuiabá que vem fazendo aí bons campeonatos brasileiros, mas o Cuiabá é isso. Hoje é o último da tabela de classificação, mas isso não quer dizer nada neste presente momento. Porém, o Atlético, o Cuiabá, a realidade dele é essa, né? Um clube com poucos anos de existência, ainda não conheceu o descenso na sua curta carreira, na sua curta história, e começou o Campeonato Brasileiro com o pé atrás. Isso é muito ruim. Começar ganhando é o melhor dos cenários em uma competição de longo prazo, né? Como é o Campeonato Brasileiro, são 38 rodadas, gente. Então já sair na frente é extremamente importante. Os gols do Atlético Paranaense foram marcados por Mastriani, que era o centroavante do América Mineiro aqui em Minas Gerais.
um centroavante que sabe fazer gols, sabe fazer gols. O Léo Godoy, o Augustin Canóbio e o Pablo. O Pablo que é um jogador interessante, né? Com a camisa do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense dominou todas as ações da partida. 62% de posse de bola contra a equipe do Cuiabá. Eu acho que esse resultado não é surpresa para ninguém. A vitória do Atlético Paranaense não é surpresa para ninguém. Mas eu acho que o placar foi bem elástico, né? Bem elástico. E o Atlético Goianiense foi derrotado pelo Flamengo. O Atlético Goianiense deu um calor na equipe flamenguista quando o jogo ainda estava empatado, né? Um calor mesmo. O Shailon perdeu pênalti. Né? Foi um jogo, assim, bem interessante de ver. O Flamengo acabou saindo vencedor, não se esperava algo diferente, né? Teve 38% de posse de bola a equipe do Flamengo contra a equipe do Atlético Goianiense, que está voltando agora à primeira divisão. Vai ter muita dificuldade, porque as equipes estão muito fortalecidas na primeira divisão dessa temporada, e quem está chegando agora, tipo Atlético Goianiense, Vitória, essas equipes, Cuiabá, vão sofrer, porque os grandes clubes do futebol brasileiro vão se impor mesmo. No Mineirão, o Cruzeiro enfrentou a equipe do Botafogo, recebeu o Botafogo, venceu por 3-2, num grande jogo, tá? Jogo movimentadíssimo. O Alexander Barbosa, que foi expulso por uma entrada muito violenta em cima do Matheus Pereira. O torcedor do Cruzeiro anda preocupado com a situação do jogador, porque é um atleta que dita o ritmo do time cruzeirense, né? Com a vitória, o Cruzeiro assume temporariamente a vice-liderança, é só o começo do campeonato, todo mundo sabe disso, com 3 pontos e saldo positivo de 1 gol, atrás do Atlético Paranaense, que goleou por 4-0 o seu adversário, enquanto o Botafogo vai figurar na 14ª posição. Tomara que continue assim, né, para o torcedor cruzeirense. Vai ser muito bom mesmo. O time do Cruzeiro fez um excelente jogo, mostrou uma força psicológica muito positiva, porque vem de 2 resultados negativos, né? Um revés contra o Atlético e um revés também na Copa Sul-Americana. Já o Botafogo vem também de 2 resultados negativos, 2 derrotas na Copa Libertadores das Américas. Eu acho que o John Textor tem que prestar um pouco mais de atenção no time do Botafogo e deixar o resto para lá. E o Palmeiras, como de costume, venceu por 1-0. É um time que não faz grandes jogos. A posse de bola toda do Vitória, né? 56% contra 44%. Mas o Palmeiras, todo mundo sabe da eficiência que tem. É uma equipe muito consistente, né? Um time que dificilmente perde. E quando perde é de 1 gol de diferença. E isso é muito perigoso para o adversário. O gol do Palmeiras foi marcado pelo Richard Rios. Palmeiras que para mim é um dos grandes favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, assim como também é o Flamengo. Acho que são 2 equipes hoje que eu vejo mesmo despontando para vencer o Campeonato Brasileiro. Claro que pode ter surpresa e terá, porque eu não acho que nenhum dos 2 vai vencer o Campeonato Brasileiro. Eu acho que quem sai na frente para conquistar o Brasileiro é a equipe do Palmeiras e o Flamengo, que são 2 equipes muito fortes e consolidadas já dentro do cenário. O Internacional venceu a equipe do Bahia, por pouco não foi surpreendido. Venceu a equipe do Bahia pelo placar de 2-1. Gabriel Teixeira abriu o placar para a equipe do Bahia e o Fernando e o Wesley, ex-Cruzeiro, fizeram os gols da vitória do Internacional. E o Inter quebra uma sequência negativa, né? E garante os primeiros 3 pontos dentro de casa na estreia pelo Campeonato Brasileiro. O próximo jogo, o Internacional joga na quarta-feira contra o Palmeiras, né? Aí complica. Aí complica. E o Bahia vai pegar a equipe do Fluminense. Aliás, a equipe do Fluminense empatou com o Red Bull Bragantino por placar de 2-2. Tá complicada a situação do Fluminense, né? Tá complicado. Somou apenas 1 ponto, não vem fazendo grandes apresentações na Libertadores, e daqui a pouco começam a pedir a cabeça do técnico Fernando Diniz lá no Fluminense, o que eu acho um erro grotesco. Já o São Paulo foi surpreendido dentro de casa pela equipe do Fortaleza, que é o próximo adversário do Cruzeiro. E depois do apito, a torcida do São Paulo vaiou bastante
Estreou com derrota, né, gente? Isso não é bom para nenhum torcedor. O torcedor que está mais feliz na rodada de hoje é o torcedor do Cruzeiro. E olha que o São Paulo, ele dominou toda a partida. Foi 72% de posse de bola e não conseguiu vencer a equipe do Fortaleza. O torcedor do Cruzeiro, por que eu disse que é o que está mais feliz? Porque o Cruzeiro vem de revés vergonhosos, né? Perdeu o campeonato estadual de virada para o maior rival dentro do Mineirão com 65 mil torcedores, 61 mil pagantes, 61.500 pagantes, 65 mil torcedores no Mineirão. E depois teve um empate pela Sul-Americana, ganhando de 3-0. O que se esperava era que o Cruzeiro também perdesse para o Botafogo, saiu atrás do placar. O Cruzeiro saiu atrás do placar contra a equipe botafoguense. Saiu atrás do placar, mas conseguiu buscar a reversão, né? Com um bom equilíbrio psicológico. O que precisava ter o Cruzeiro era exatamente esse equilíbrio psicológico. Porque quando o clube, quando o time sofre revés, né, remontadas, como aconteceu contra o Atlético Mineiro, vaiado pelo seu torcedor, poxa, automaticamente o psicológico do time vai na merda, né? O Lucas Silva empatou o jogo depois do gol do Tiquinho Soares, o Rafa Silva virou para o Cruzeiro. Uma atuação do árbitro, para mim, minimamente complicada. O Cruzeiro teve 56% de posse de bola, ficou mais com a bola do que o Botafogo, mas o Botafogo também mostrou um time bem valente, principalmente do meio para frente. O Danilo Barbosa empatou o jogo para a equipe botafoguense e aos 45 minutos da etapa final, o Papagaio, Rafael Papagaio, fez o gol da vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro mostrando um equilíbrio psicológico importante. Vamos ver o que a próxima rodada tem a oferecer para a gente já ir criando as impressões, né, do que pode, do que não pode ser o Campeonato Brasileiro 2024. Muitas emoções estão programadas para essa edição de Campeonato Brasileiro, né? Não tenho dúvida nenhuma de que você, torcedor, não perde por esperar.